Vamos lá, galera. Vamos trabalhar agora a guia Inserir do Microsoft Word. Bom, dependendo da versão, o número de grupos da guia Inserir pode variar, mas todas terão páginas, tabela, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto e símbolo. São os grupos mais importantes. E observem que eu decorei. Você vai decorar? Com o tempo, sim. O que eu tenho dentro de Inserir? Página, tabela, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto e símbolo. Página, tabela, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto e símbolo. Cara, na boa. Tem gente que fala assim, decorar é papo de maluco. Então tá. Quem tem mais de 30 anos aí, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, termina pra mim. Cara, se tu decorou isso, velho, cebola e picles no pão com gergelim. Meu filho, página, tabela, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto e símbolo. Vai te dar dinheiro. Decora. Olha aí. Página, tabela, ilustrações, cabeçalho e rodapé, link, texto e símbolos. São os grupos mais importantes da guia Inserir. Professor, mas a tua versão tem suplementos, tem comentários. Legal. As que eu narrei são comuns em todas. Vamos lá. No 2010, então, eu tenho página, tabela, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto e símbolo. No 2013 e 2016, eles inserem mídia, suplementos e comentários. Vamos lá. A opção quebra de página. Quebra de página é uma opção particular, porque, excepcionalmente, a quebra de página pode ser encontrada em 2 menus ou 2 guias. Quais são? Layout da página e inserir. Layout da página e inserir. Gabarito, letra E. O detalhe aqui, isso também cai bastante em prova, é que quando eu vou em layout da página, eu tenho quebras no plural. E dentro de quebras, tem quebra de página, quebra de coluna, tem quebra de seção. Mas quando eu vou inserir, não tem quebra de seção. Em inserir só tem páginas, quebra de página. Ok? Inserir vai ter quebra de página, mas não tem as demais quebras. Entendi. Então, voltando para o nosso material. Quebra de página, cujo atalho é Ctrl Enter. Excepcionalmente, pode ser encontrado em 2 guias. Inserir e layout da página. Vamos continuar. Para inserir uma quebra de página manual no documento do Word, no local em que você deseja iniciar uma nova página, marque dentre as alternativas abaixo a opção que indica a forma correta para esse procedimento. Para inserir uma quebra de página manual, quais são as opções que eu tenho? Inserir ou layout da página. Nada de ferramentas, nem existe ferramentas. Você tem que decorar as guias do Word, e a maneira de a gente fazer isso é com parei lá, decore. Que é isso? Matéria do início do curso de Word. Parei lá, decore. Página inicial, arquivo, revisão, exibir, inserir. Parei. Lá, layout, decore, design, correspondência e referência. Então, não existe guia ferramentas. Embora ele esteja falando ferramentas de tabela, mas não tem a ver com enunciado. Não tem letra E. Vamos ver. Qual é a resposta aí? Inserir layout da página. Inserir o layout da página. Quebra de página manual, eu tenho 2 maneiras. Eu posso inserir páginas, quebra de página. Quantos passos tem aqui? Tem 3 passos. Inserir páginas, quebra de página. Ou eu posso ir em layout da página, configurar página, quebras no plural e quebra de página. Quantos passos eu tenho agora? 4. Observe que pela guia inserir eu tenho 3 passos e pela guia layout eu tenho 4 passos. Ok?
Então, voltando. Inserir, grupo páginas, quebra de página. É a resposta. Por que a B está errada? Layout da página, inicializador de caixa de diálogo, já está errado. Layout da página, inicializador de caixa de diálogo, já está errado. E aí, o gabarito ficou sendo letra A. Vamos para a próxima. Prefeitura de Cuiabá. Quanto ao cabeçalho e rodapé. Inserir cabeçalho e rodapé. Qual o conceito de cabeçalho? É um texto padrão que aparece no início de todas as páginas. Quando você pega um livro, é comum ter no cabeçalho o nome do capítulo, ou o nome do livro, ou o nome do autor. E o rodapé? É o texto que aparece no final das páginas. Então, o cabeçalho é sempre no início e o rodapé é sempre no final. Se tu confundir isso, velho, cuidado com o psicotécnico. Por quê? Porque a cabeça tem que ficar em cima e o pé embaixo. Então, cabeçalho em cima, rodapé embaixo. Não tem como confundir isso, não tem como. Vamos lá. Analise afirmativas abaixo de valores verdadeiro ou falso. Pode-se adicionar um número de página, tanto no cabeçalho como no rodapé? Num livro, numa apostila, eu posso colocar o número em cima ou embaixo? Pode. Eu posso colocar em cima, embaixo, posso colocar nas margens, esquerda ou direita, posso colocar até na posição atual. Então, olha comigo. Ó. Inserir, número de página, início, fim, nas margens. O que ele diz com margens? Margem interna, margem externa, margem esquerda, margem direita. Ou na posição atual, se eu estiver digitando o texto e necessitar. Então, pode-se adicionar um número de página, tanto no cabeçalho como no rodapé. Pode? Pode. O item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, eu já risquei 2. 2. É possível adicionar uma imagem a um cabeçalho. Claro, um logotipo. É muito comum blocos impressos terem logotipo da instituição. E aí o logotipo vai estar no cabeçalho ou no rodapé. É possível, sim, para que apareça automaticamente no início ou no fim de todas as páginas. 3. Não é possível ser removido o cabeçalho ou rodapé na primeira página. Como não? Inclusive, em qualquer parte do documento, eu poderia remover. Como? Usando seções. Não só na primeira página, mas em qualquer parte eu poderia usar seções e remover. Então, o não é falso, vai ficar verdadeiro, verdadeiro, falso, gabarito, letra B. Ok? Vamos para a próxima. No Microsoft Word 2010, pode-se inserir uma tabela no documento de acordo com os seguintes passos. Como é que eu posso inserir uma tabela? Página inicial não tem tabela. Página inicial tem o quê? Área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição. Não existe guia tabela. Parei lá, decore. Não tem tá. Parei lá, decore. Tabela está dentro de inserir. O que eu tenho dentro de inserir? Página, tabela, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto, símbolo. Então, inserir tabela, gabarito, letra C. Tabela é um assunto que merece atenção. Então, vamos criar um novo arquivo. Vamos lá. Vamos criar um arquivo novo aqui. Vou inserir uma tabela. Inserir tabela. Quero inserir uma tabela de 3 colunas. Olha aí, ó. 3 colunas. Esse íconezinho, ele está aparecendo para representar o quê? O final da célula. Se eu quiser que ele suma, é só eu desabilitar, mostrar tudo. Beleza. Agora eu vou começar a digitar o conteúdo da tabela. Eu vou colocar aqui nome, não, time 1. Quero passar para a próxima célula. Como é que eu faço para passar? Eu tenho que teclar Tab. Quando eu teclar Tab, ó, placar. Quero passar para a próxima. O que eu vou fazer? Tab de novo. E time 2. Agora eu quero ir para a próxima linha. Então,
Fala comigo. Fala sozinho, mas fala comigo. Para ir para a próxima linha, o que eu faço? Tab ou Enter? Tab ou Enter? Tab ou Enter? Se você teclar Enter, você vai criar uma linha dentro da célula. Não é o que eu quero. Então tem que teclar Tab. Sempre que eu estou na tabela, eu vou pressionar Tab. O Tab vai avançar. O Tab vai criar linhas na tabela. E se eu quiser retroceder, é Shift Tab. O Tab avança, o Shift Tab retrocede. Se eu teclar Enter, eu estou aumentando a altura daquela célula. Estou entendendo. Então, vou continuar minha tabelinha aqui, ó. Vasco 2-1 no Flamengo. Pronto. Tá bom. Agora, para perturbar, eu vou colocar aqui 7, 8. E aqui eu quero calcular o total. Eu consigo calcular o total numa tabela do Word? Esse é um assunto muito propenso a aparecer nas provas. Eu posso fazer contas, cálculos, usando funções dentro do Word? Ou eu tenho que ir lá no Excel? Ou eu tenho que abrir a calculadora? E aí? Eu posso sim. Quando a gente está dentro da tabela, aparecem guias contextuais. O que é uma guia contextual? É uma guia que aparece de acordo com o objeto que você seleciona. Nessa guia contextual, a gente tem aqui layout. Aí eu tenho, ó, fórmula. Dados, fórmula. Clicando em fórmula, vai aparecer aqui igual a sum above. Sum é soma em inglês, above é acima. Automaticamente já preencheu assim, ó, sum above. Se eu quisesse trabalhar com a média, eu ia ter que escolher aqui esse, como se escreve, average. Se eu quisesse trabalhar com C, seria o if. Ó. As funções são em inglês. E o above vai somar o que está acima. Quando eu der um OK, pá, somou o que está acima. Professor, e se você quisesse somar a linha? Se eu quisesse somar a linha, eu ia usar o mesmo procedimento. Só que, obviamente, não ia somar above. Ia somar o quê? Left. Né? Por quê? Ele está somando o que está à esquerda. Aí eu tenho sum left. Eu posso usar aqui above, left, right, below. Above é acima, below é abaixo, left à esquerda, right à direita. São os referenciais que eu posso ter. Ok? O que mais? Bom, se eu quisesse trabalhar como no Excel, poderia também. Nada impede que eu chegue aqui e coloque referências de células. Por exemplo, sum, eu quero dar A3 até 2 pontos A5. Também vai funcionar. De A3 até A5. Ele somou. 7 mais 8, 15, com mais 15, 30. Usar referência de célula é até intuitivo para quem estudou Excel. O interessante é saber que no Word a gente pode usar referência em inglês. Ok? E um detalhe. Cuidado, porque o suporte do Word traduz tudo automaticamente. Então, quando você consulta o suporte do Word, ele traz esses comandos em português. E como as provas muitas vezes elaboram as questões baseadas no help, adivinha? A gente tem um problema. Porque funciona em inglês, mas uma questão pode documentar de acordo com uma tradução do help em português. E aí? Aí você tem um problema. Tá bom. Vamos que vamos! Gabarito, então, ficou letra C. Já falamos bastante da tabela. Ressalto também, gente, que para criar linhas eu uso o Tab, mas eu não consigo excluir linhas com Shift Tab. Eu consigo retroceder. O Tab avança, o Shift Tab retrocede. Ok? Eu crio as linhas, mas eu não excluo. Tá? E aí,
Tem mais um monte de coisa que pode cair como pegadinha, né? É óbvio que eu posso selecionar uma linha, uma coluna, eu posso excluir uma linha, uma coluna. Examinador de concurso, gente, é tão cruel que às vezes ele faz o seguinte, ó, ele seleciona uma coluna e pergunta o que vai acontecer se você mandar excluir a linha. O que você acha que acontece? Se eu mandar excluir a coluna, é óbvio que ele vai tirar só essa coluna. Ninguém vai ter dúvida. Então, se clicar em excluir coluna, ninguém erra. A dúvida é, eu estou com a coluna selecionada. Quantas linhas estão selecionadas quando eu seleciono a coluna? Todas. Então, se eu mando excluir a linha, é papo de maluco. Ele vai excluir a tabela inteira. O mesmo aconteceria se eu fizesse o oposto. Se eu seleciono a linha, quando eu seleciono uma linha, ele selecionou todas as colunas. Se eu mando excluir as colunas, ele apaga a tabela inteira. Aí vira quase que um psicotécnico. Caramba! Vamos ver como é que cai na prova. Vamos embora. Aristóteles está fazendo um documento no editor de textos do Word. Olha aí, pegaram pesado. E precisa fazer uma pequena tabela com alguns números. Para não abrir o Excel, ele continua no Word. Aí ele vai lá na guia Inserir, coloca uma tabela de 3 linhas e 3 colunas com os seguintes valores. Na coluna direita, ele insere uma fórmula através do menu Ferramentas de Tabelas. Lembrem que esse menu ele é um menu contextual. Por isso, a gente não decora ele lá naquele parei lá decore. É uma guia contextual. Só aparece quando você está dentro da tabela. No primeiro espaço em branco, ele insere uma fórmula que é SUMLEFT. Então, ó, aqui no primeiro ele colocou soma à esquerda. 30 com 40 vai dar 70. Eliminei a letra A. Na segunda linha ele coloca OR left. Aqui, gente, virou aula de Excel. O OR é o OU da tabela verdade. Sabe aquela matéria? Aquela matéria daquele professor galã? Do Bruno Lima? É! O OR é o OU da tabela verdade. Quando que é verdadeiro? É verdadeiro quando tudo é... Perdão. Basta que um seja verdadeiro para retornar verdadeiro. Matéria de Excel. O OR, basta um item verdadeiro para retornar verdadeiro. O E, basta um falso para retornar falso. O não, inverte. Aí, você continua na dúvida porque 1 e 0, o que representa 1 e 0? 1 é verdadeiro. 0 é falso. Isso é o quê? Uma álgebra binária. Isso é nessa álgebra booleana, o 1 representa verdadeiro, o 0 representa falso. Então, aqui é como se tivesse verdadeiro e falso. Usando o OU, vai retornar verdadeiro, só que verdadeiro é 1. Então, eu vou ficar entre a B ou a D. E min. Min é abreviação de mínimo. Min é o mínimo. Mínimo à esquerda. O mínimo à esquerda é 12. Então, 70, 1 e 12. Gabarito, letra B. Gente, se cai uma questão dessa do TRE do Maranhão, hoje, a maioria erra. A maioria não consegue fazer. Espero que você, depois da aula, esteja apto a resolver isso. Professor, eu estou com dificuldade no OR. Ô, meu filho, aí é a lógica da tabela verdade. Usando o OU, basta um verdadeiro para ser verdadeiro. Quem é o verdadeiro? É o número 1. Usando o E, se estivesse aparecendo aqui AND, né, que é E em inglês, basta um falso para ser falso. E se tivesse NOT, seria o não, invertendo aquele valor. Legal. Gabarito, então, letra B. Saímos da tabela. Vamos continuar na guia Inserir. O que a gente tem dentro de Inserir ilustrações? Gente, ilustrações tem imagem, em ilustrações tinha clipart, tinha gráfico. Clipart agora virou imagem online. O nome clipart virou imagem online. O que não tem? Não tem rodapé. Por quê? Porque rodapé está em outro grupo. Quais são os grupos? Quais são os grupos?
2 hambúrgueres, alface. Não, meu filho. Quais são os grupos de inserir? Página, tabela, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto e símbolo. Página, tabela, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto e símbolo. Página, tabela, ilustrações, cabeçalho e rodapé é um grupo. Link, texto e símbolo. Gabarito, letra A de alfa. Ok? Agora, o que é que inserir imagem permite? Permite que você insira uma foto, um desenho. Imagens são arquivos do seu computador que você pode ter escaneado, pode ter capturado, pode ter baixado. São arquivos com extensões de imagem. Quais são as extensões de imagem? Isso que eu quero lembrar agora. BMP, PNG, GIF, TIFF, WMF, JPG. Essas são extensões de arquivos de imagem. Clipart, gente. Quem é da década de 90, não esquece um clipart, não esquece uma impressora matricial. Na época da escola, a gente fazia os trabalhos no computador e tinha que imprimir. As bancas de jornais vendiam CD de clipart. A gente ficava colecionando clipart, que eram arquivos de imagem em domínio público para a gente poder usar nos nossos documentos. Hoje ninguém valoriza mais o clipart porque o Word ele vai trabalhar com um recurso equivalente online. A gente tem inserir, imagens, aí tem imagem online. Quando eu uso imagem online, eu posso digitar o que eu quiser. Ah, eu quero colocar aqui um soldado. Aí eu mando pesquisar, ele vai pesquisar soldados. Mas para funcionar, tem que estar online, tem que estar conectado, né? Imagem online, boto lá soldado e ele vai pesquisar. Ok? Tem que estar conectado? Tem que estar conectado. Ah, pega outra aí, professor. Tá bom, vou clicar aqui em animais. Ó. Ah, eu quero inserir o tigre. Tá. Agora, além de imagens, a gente tem hoje a opção de ícones, que também vai pesquisar online. Aí eu poderia também inserir ícones. Observem, imagens, ícones, imagens de pessoas sem fundo, adesivos, ilustrações. São opções para serem inseridas a partir do grupo Ilustrações. Legal? Vamos conhecer um pouco mais esse grupo? Dentro de formas, a gente tem figuras geométricas que a gente pode inserir no documento. Eu posso, com essas figuras, desenhar. A gente tem a opçãozinha de modelo 3D, que também seria possível para inserir no documento. É simpático, né? Você vê que esse modelo 3D ainda traz uma animaçãozinha. Tem gente que vai perguntar como é que funciona na impressão. É lógico que vai ficar estático, né? Não, ninguém pergunta isso. Vambora. Smart Art. Esse é mais propenso a cair na prova. Um Smart Art permite a criação de diagramas, a construção de organogramas, diagramas de fluxo, diagramas hierárquicos. Ele vai associar elementos gráficos com texto. Mostra. Imagine, eu vou inserir Smart Art. Eu vou escolher aqui processo.
que eu vou colocar aqui de processo? Entrada, processamento e saída. Estou dando uma ideia de fluxo. Eu estou transmitindo uma informação visualmente associando o quê? Texto e elemento gráfico. Bacana. Vamos pegar outros exemplos. Quem é administrador? Eu. Então, dentro de administrador, né, gestão da qualidade. Quando você pensa em gestão da qualidade, você pensa em quê? PDCA. Então, vou lá em Smart Art. Ó. PDCA é um ciclo. Aí eu vou começar aqui. Ó. P, D, C, A. O ciclo da gestão da qualidade. Ah, quem é militar? Quem é militar? Quem é militar? Eu. Então você vem aqui, ó, inserir, Smart Art. Aí você coloca aqui hierarquia. Aí você vai começar aqui, ó, uma hierarquia. Ó. General. Coronel. Tenente coronel. Major. E assim vai. Eu estou demonstrando uma estrutura o quê? Hierárquica. E na indústria? Na indústria, eu poderia inserir um Smart Art de pirâmide. Para quê? Para separar as áreas. Área estratégica, da área operacional, o que eu estou mostrando aqui? Eu tenho poucos no topo e muitos na base, né? Aqui eu tenho um Smart Art pirâmide. Estou entendendo tudo, estou entendendo tudo. Então, quando eu quero associar um texto a um elemento gráfico, eu vou usar um Smart Art. E para que eu fiquei demonstrando isso para vocês? Para ver se a memória visual de vocês lembra do Smart Art quando vira uma pirâmide na prova, quando vira uma hierarquia na prova, quando vir um ciclo ou um fluxo. Né? Você tem que lembrar do conceito de Smart Art. Show de bola. Voltando aí para o grupo ilustrações. Inserir ilustrações. Eu vou ter gráfico, aí é comum o Excel, a gente vai ter as opções de gráfico de colunas, linhas, pizzas, barras, área, dispersão. Esses 5 são básicos e comuns a todas as versões. Do 2016 em diante, apareceram mais tipos de gráficos. Aí a gente tem gráfico para fazer mapa, colocando país, estado, município. Ele vai trabalhar em cima do mapa, longitude, latitude, vai mostrar pintadinho lá no mapa. Tem gráfico de histograma, né? Tem outros tipos de gráficos que são bem relevantes, lembra? Bem interessante. Os 5 primeiros são os mais importantes: colunas, linhas, pizza, barra, área e dispersão. O que difere o gráfico do Smart Art? A ideia do Smart Art é associar um elemento gráfico com um texto. É a ideia do organograma, do diagrama. Certo? O gráfico ele vai representar números. O gráfico ele vai representar números. Todo gráfico representa números, gente. A exceção é o gráfico de mapa, que também pode trazer números, né, representando o ponto no mapa, um ponto pequeno ou um ponto grande. Eu posso colocar uma escala dentro do mapa. Ok? Legal. Então, voltando para o nosso material, vamos percorrer aí ilustrações. O print dos gráficos de 2016. Ok? No 2010, gente, a gente tinha uma maneira fácil de decorar. Eram os 5 primeiros, mais barras.
O que era barras? Era bolhas, ações, rosca, radar, área e superfície. No 2016, eu não consegui criar uma palavra para poder juntar essa porrada de gráficos. Mas eu preciso que você saiba que a gente tem mais de 10 tipos de gráfico em qualquer versão, né, que existem muitos tipos de gráficos, e começar a conhecer os gráficos. Gráfico de explosão solar, gráfico de radar. São nomes que às vezes podem gerar estranheza, mas se você vir na prova depois que você já estudou, você fica feliz. Tá bom. Vamos para a próxima. Prefeitura de Jaguariúna. Aparecida, senhora Aparecida conhece o organograma do departamento onde trabalha. Organograma já está me sugerindo Smart Art. Foi lhe dada a tarefa de atualizá-lo. Ela resolveu utilizar um dos recursos do Word. Qual dos recursos a Aparecida deve utilizar? Para criar organogramas, diagramas, ela vai usar um Smart Art. Próxima. Para comunicar informações visualmente. É a teoria do Smart Art. Em um documento elaborado no Word, um analista de TI utilizou modelos gráficos pré-preparados que são disponibilizados para ilustrar processos, ciclos, hierarquias e matrizes, entre outros. Ele acessou essa facilidade aonde? Não existe guia gráfico, está na guia Inserir, Smart Art, letra D de Delta. As questões servem para mostrar como o assunto já apareceu em prova, e assim a gente vai fixando o conteúdo. Ok? Vamos continuar. No Microsoft Word, são elementos gráficos do tipo Smart Art, que podem ser inseridos em um documento. Smart Art. Imagem, processo e gráfico. Smart Art não é gráfico. Pode ter imagem? Pode ter processo? Pode. Olha comigo. Quais são os tipos de Smart Art? Inserir Smart Art. É isso que ele está cobrando. Lista, processo, ciclo, hierarquia, relação, matriz, pirâmide e imagem. Legal? Lista, processo, ciclo, hierarquia, relação, matriz, pirâmide e imagem. Então, ó, ciclo, caixa de texto não tem a ver. Matriz, link não tem a ver. Comentário também não. Vídeo online também não. Forma também não. Imagem online também não. Processo tem a ver. Ciclo também. Hierarquia também. Gabarito, letra. E de eco. Professor, Word é muita decoreba. Não tenha dúvida. Vamos para a próxima. Um usuário estava editando um arquivo no Word 2010, em português, e precisou inserir no texto um outro documento que estava armazenado no arquivo processos TJ. Gente, a maioria, se precisar fazer isso, vai entrar no outro documento, vai apertar lá um Ctrl T, vai copiar, vai voltar com Alt Tab para o documento atual e vai colar. Nem todo mundo sabe que você tem um comando que permite inserir um arquivo dentro do outro. Olha aí. Ah, eu vou criar um arquivo em branco aqui para a gente trabalhar. Criar um arquivo em branco. Aí, eu estou trabalhando aqui. Aqui eu quero inserir um arquivo. Eu posso vir aqui em inserir. No grupo texto, objeto, texto do arquivo. Aí eu escolho o meu arquivo que eu quero. E olha aí. Eu já inseri aquele arquivo no meu documento. É o mesmo copiar e colar? É o mesmo. Então, qual vai ser o caminho? Deve-se acessar o caminho, guia inserir, texto, objeto. Aqui ele pulou texto, né? Então, objeto, texto do arquivo, gabarito, letra D. A guia é inserir, o grupo é texto, o comando é objeto, texto do arquivo, gabarito, letra D. Ok?
Agora, observe o texto a seguir. Um professor de matemática está careca de saber como é que faz isso. Como? Usando a ferramenta. Antigamente era uma ferramenta chamada Microsoft Equation. Hoje ela está incorporada no Word em inserir, símbolo, equação. Achei tão simpático esse bichinho. Inserir, símbolo, equação. Aqui tá. Olha aí. Ah, eu quero inserir uma fórmula de Bhaskara. Já tem aqui, ó. Tem? Sei lá. Deve ter. Fórmula quadrática. Pronto. Vou inserir aqui, ó. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Poderia fazer isso manualmente? Poderia. Naquele mesmo item. Inserir símbolo equação. Ok? Então, inserir equação. Veja que aqui tem A, inserir símbolo, e B, inserir equação. Vou marcar qual? Inserir equação. Ainda que a equação fique no grupo símbolo, eu vou marcar inserir equação. Letra B de bravo. Um conselheiro tutelar está preparando um documento no Word em sua configuração padrão para servir de folheto para conscientização, contendo diálogos dentro de nuvens. A gente chama isso de onomatopeia, né? Quem é velho também deve lembrar disso das revistas em quadrinho. Hoje em dia a criança só usa tablet, não sabe nem mais o que é um gibi. Mas a gente tinha a expressão de pensamentos, de falas, dentro dessas caixas, desses balões. São as onomatopeias, são expressões Na verdade, as onomatopeias elas vão representar o meu... né? Sensações de raiva, de palavrões, né? Emoções, de um modo geral, podem ser feitos com esse método de inserir formas. Aí o que eu vou procurar aqui? O balãozinho. Olha aí. Textos explicativos que eles chamam. O que ele pegou foi bem esse aqui, ó. Então, assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a guia e o grupo. Inserir formas. Beleza? Inserir formas, gabarito letra A. Vamos para a próxima. A figura abaixo mostra o uso de um efeito artístico. O saudosismo, né, gente? Saudosismo é, ó, esse tipo de texto. Como eu fiz capa de trabalho durante o meu ensino médio, usando um Word Art. Né? Como eu trabalhei com o Word Art. Toda capa de trabalho era mó onda fazer a capa de um trabalho com isso. Por quê? Inserir texto, aí eu tenho aqui, ó, Word Art. A gente colocava lá, matemática. Era a capa do trabalho. O professor ficava todo feliz, achava bonito aquilo. Word Art. Gabarito, letra A. O que é um Word Art? É um texto artístico. Certo? Um texto que vai ter degradê, um texto que vai ter sombra, um texto que vai ter formato de onda. Word Art. Smart Art é outra coisa, aquele papo dos organogramas, diagramas. Então, cuidado para não confundir. Beleza. CPOG. Analise o texto a seguir, criado no Word 2010, versão em português. Como é que é o nome disso, gente? Quando você coloca uma letra ocupando várias linhas de um parágrafo. Como é que a gente faz isso? Uma letra ocupando várias linhas de um parágrafo? Vamos voltar aqui com o texto. Igual
Vamos colocar aqui um texto rápido. Ah, nos livros, nas revistas, vinha aquela letra no início do parágrafo, né? É inserir texto, grupo texto, letra capitular. Ó. Adicionar um capitular. Aí você escolhe aqui o capitular. Pronto. Capitular é o recurso. Então, letra capitular, gabarito letra D. Caminho. Inserir grupo texto. Adicionar capitular. Ok? Bom, para a gente dar uma relaxada nesse finalzinho de bloco, eu trago as teclas de função. Observem que lá na guia página inicial, eu pedi que vocês decorassem os atalhos do alfabeto. Ctrl A, Ctrl B, Ctrl C, Ctrl D, Ctrl E, por aí vai. Agora, eu vou pedir para vocês decorarem as teclas de função. Teclas de função vão de F1 a F12. Teclas de função vão de F1 a F12. F1 é ajuda. Shift F1, revelar formatação. O que é revelar formatação? Vai abrir um painel mostrando a formatação que está aplicada. Por exemplo, aqui eu estou com estilo normal. Então, quando eu pressionar um Shift F1, ele vai mostrar calibre, tamanho 11, ó, idioma português. Isso aqui é o revelar formatação. Está me passando as margens. Ó. É legal, né? F1, ajuda. Gente, eu vou escrever ajuda aqui. Eu coloquei help em inglês, help, ajuda é a mesma coisa. Revelar formatação. Ctrl F1, exibe ou oculta a barra de ferramentas. Ctrl F1, ó. Ctrl F1. Olha o que ele faz. Ctrl F1. Exibe, oculta. Exibe, oculta. É a mesma coisa que dar um duplo clique em cima. Exibe, oculta, barra de ferramentas. Shift F3, atalho para maiúsculas e minúsculas. Botão contido lá no grupo fonte da guia página inicial. Ctrl F4 é a mesma coisa que o Ctrl W. Fecha o arquivo. Alt F4 sai do programa. Shift F5 vai para uma revisão anterior. É legal, né? Porque às vezes eu estou trabalhando num ponto, isso no dia a dia é bem útil, gente. Às vezes eu estou trabalhando aqui. Aí, de repente, eu preciso ir lá para cima, eu estou em uma outra página, eu fui para uma página completamente diferente. Aí eu quero voltar onde eu estava. Poucos vão usar um Shift F5. O Shift F5 ele volta para onde você estava. Você aperta Shift F5, ele vai voltar para onde você estava. É bem legal. F5 é o atalho para ir para. Através do ir para, você pode determinar a página, a tabela, a imagem que você quer. Você quer ir. Como assim? Eu tenho um documento com 200 páginas. Aí eu quero ir para a página 194. Eu não vou ficar andando página por página, não vou usar barra de rolagem para isso. Eu posso ir direto. F5, eu escolho a página e vou direto. Ah, eu tenho 20 tabelas na minha dissertação. Eu queria ir para a tabela de número 13. Eu posso usar o ir para e escolher. Ó, página, seção, linha, comentário, nota de rodapé, tabela, elemento gráfico. Ok? Shift F7, dicionário de sinônimos. Quando você está digitando um texto, você repete muito uma palavra, muitas vezes você vai querer pegar um dicionário para usar um sinônimo, para não ficar feio. Você pode usar o próprio Word com um dicionário de sinônimos. F7, ortografia e gramática. Esse despenca em prova. Esse, da lista, eu acho que seria estatisticamente o que mais cai. F7, ortografia e gramática. F8, seleção estendida. É como se estivesse pressionando o Shift.
Alt F8, exibe macros. F10 é a mesma coisa que a tecla Alt. Como assim? Esse também é bem legal, pessoal. Olha aí. É bem legal para a prova, né? Quando você aperta F10 ou aperta Alt, olha o que acontece. O que é isso? São chamadas teclas de acesso. Para que serve? Para você usar o computador sem mouse. Se você estiver usando o computador sem o mouse, né? Seu touchpad está ruim, você quer usar o Word. Você pode colocar tecla Alt e seguindo a sequência. Ah, eu quero ir lá para a página inicial. Embaixo do página inicial tem um C, eu vou apertar C. Ah, eu quero colocar negrito. Embaixo do negrito tem um 1, vou apertar 1. Então, quero botar itálico. Vou apertar Alt, itálico. Vai ser página inicial, que é C, itálico, 2. Ninguém vai ficar decorando essa ordem. O que você precisa saber é que é possível usar o Word sem o mouse e o Alt ou F10 habilitam essas teclas de acesso. E se o examinador perguntar o que vai acontecer se você pressionar a tecla Q, aí você tem que olhar aqui na legenda que o Q está em layout. Então, se eu apertar Q, ele vai abrir layout. Ok? Estou entendendo. Tem que saber usar. Shift F12 é a mesma coisa que Ctrl B. Shift F12 é o salvar. Ctrl F12 é a mesma coisa que o Ctrl A, ou abrir, e F12 salvar como. Para que isso? Para a prova. Existem atalhos que são redundantes. Shift F12 é a mesma coisa que Ctrl B. Ctrl F12 é a mesma coisa que abrir. Pessoal, só para provocar um pouquinho, eu vou sair do script e vou mostrar uma questão de uma prova que eu não tinha planejado, mas me veio na mente agora, eu quero mostrar. Pode? Pode. Então, deixa eu mostrar. Olha que questãozinha interessante. Vamos ver se é dessa prova aqui, ó. Vamos para outra. É de ensino médio. Essa era de ensino superior. Prova da Cobra Tecnologia. Vamos ver. Primeira questão da prova da banca Cetro, Cobra Tecnologia. Olha essa questãozinha aqui, gente. Imagina você vai fazer um concurso, aí você está estudando há anos, aí o examinador te mostra aqui, ó. Para efetuar as ações de copiar, cortar e colar, o Word e Excel utiliza Ctrl+C, Ctrl+X e Ctrl+V. Assinale a alternativa que possua outras teclas de atalho que efetuam as mesmas funções. Olha o que o examinador disse. Eu sei que Ctrl+C é copiar, Ctrl+X é recortar e Ctrl+V é colar. Todo mundo sabe. Quais são os atalhos equivalentes, redundantes, fazem a mesma coisa. E aí, o que você marcaria? Fala comigo. Fala comigo. Falando sozinho? Fala para mim. Qual seria a resposta que você marcaria numa questão como essa? Eu sei que você não sabe, você vai chutar. Eu só estou querendo ver se teu chute tem lógica. Fala para mim. Bom, se tu chutou a letra C, certamente você não prestou atenção nas minhas primeiras aulas. A letra C é horrorosa. A letra C é horripilante. Se tu marcar a letra C, velho, fala que tu estudou no concorrente. Não diz que estudou comigo, não. Por quê? Ô, meu filho, Shift C é C maiúsculo, porra. Shift C é C maiúsculo. Shift X é X maiúsculo. Shift V é V maiúsculo. Então, assim, a letra D é horripilante. Porra. Então,
A D tu já descartou, tu não é bobo, já descartou. Chuta outra. Manda ver para mim. Chuta outra para mim. Olha aí. Chutando outra. Outra bizonha mesmo, bizonha, é a letra E. Bizonha, horrorosa mesmo. A letra E é péssima. Por que que a letra E é péssima? Porque não existe a tecla 12, meu filho. Olha aqui, ó. Como é que tu vai marcar a letra E? Existe F10, existe F11, existe F12, porra. Se tu marcar a letra E... Não tô acreditando que marcou a letra E. A B e a E são bizonhas, olha lá. A B e a E são horrorosas. Horrorosas. Como é que tu vai marcar a tecla 12? É falta de atenção. Não prestou atenção, só pode ser. Já está diminuindo. Agora tu vai ficar na dúvida entre a A e a C. A A ou a C? Diz para mim. Cara, o pior de tudo é que a resposta normalmente é a última opção. A resposta é a letra C, gente. Ctrl C é a mesma coisa que Ctrl Insert. Se você selecionar um trecho de texto e pressionar Ctrl Insert, é a mesma coisa que Ctrl C. Se tu pressionar Shift Delete, é a mesma coisa que Ctrl X. E se tu pressionar Shift Insert, é a mesma coisa que Ctrl V. O ruim é que às vezes tu está estudando há anos e ninguém falou isso para você. Mas quando é que você vai estudar isso? Quando você vir na prova. Então, entenda, a melhor maneira de estudar para concurso é em cima de questões. Você precisa fixar os conteúdos fazendo questões. Quanto mais questões você fizer, mais próximo de passar você vai estar, porque tudo que você vai ver na prova, você já fez questão, você já trabalhou. E o bacana de fazer questão é que quando você erra ela, você fixa de uma forma que você não cai de novo. Pelo menos essa é uma tendência. E depois que você fez a questão, quando for revisar, pega só enunciado e a resposta. Enunciado e a resposta. Beleza? Então a gente termina esse bloco com os atalhos de copiar, recortar e colar. Um grande abraço para todos. Vamos que vamos. Valeu!